Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Então, e vamos para a nossa última lição da revista, a lição de número 13. E primeiramente nós vamos agradecer, a Deus por este momento de estudo, que venhamos aprender. Então, feche seus olhos, vamos agradecer. Deus, nós queremos te agradecer por nos dar este privilégio de estudar a tua palavra, que possamos, ó Deus, entender e compreender, guardar no nosso coração aquilo que o Senhor deseja para a vida de cada um. Obrigada, Senhor, por nos amar. Obrigada, Deus, por nos abençoar tanto. Que o Senhor abençoe a vida de cada adolescente, Pai, abençoe todos os irmãos em Cristo. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, de toda a tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço. Amém. Então, vocês, quem ainda tem a revista, última lição, a volta para casa, lição de número 13, que vai falar sobre o livro de Malaquias. E o livro de Malaquias é o último do Velho Testamento. Olha só. Malaquias significa meu mensageiro. E quando Malaquias foi chamado para levar a mensagem ao povo, a mensagem de Deus ao povo, é com relação, mais uma vez, Deus querendo alertar o seu povo para que ele se arrependa. Então, no capítulo 1, em Malaquias, Deus diz ao povo: eu vos tenho amado. Isso demonstra o cuidado do Senhor para com Israel. E ele estabeleceu uma aliança com Jacó. E, com base nela, continua se relacionando com o seu povo. Então, no primeiro capítulo de Malaquias, Deus mostra que ele tem amado o seu povo e que ele demonstra um cuidado para com seu povo. Por isso, ele enviou Malaquias, e o chama de meu mensageiro para alertar o povo do que estava acontecendo, Por quê? Por causa do seu amor, Deus nos ama e Ele se preocupa com cada um de nós. Ele tem cuidado com o seu povo. Deus tem cuidado com o seu povo. Deus não quer que o seu povo se perca. Deus não quer que o seu povo não seja feliz. Então, Malaquias, pega a Bíblia de vocês, leia Malaquias, capítulo 1.
Vou ler, tá? Capítulo 1, versículo 6. Lembrando que Malaquias é o último livro do Velho Testamento. E nós vamos ler o capítulo 1, versículo 6. Estava acontecendo algo de muito sério, né? Com o povo de Deus. E uma delas era sobre os sacerdotes. O Senhor reprova os sacerdotes. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazei o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai a favor de Deus, que nos conceda a graça, mas com tais ofertas nas nossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar, e não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta, mas desde o nascente do sol até ao poente. É grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E os sacerdotes? Como lemos aqui, o Senhor reprova os sacerdotes. Que decepção, né? Eles deveriam ensinar o povo a ser fiel a Deus e a servi-lo de todo o coração, mas não estavam cumprindo essa missão. Ofereciam a Deus pão impuro e animais imperfeitos. Isso estava totalmente errado. Contrário à lei, pois todo animal que fosse oferecido a Deus deveria ser sem defeito. Cegos, deficientes ou doentes não seriam aceitos. Estão lembrados? Vamos lembrar. Lá em Levítico, tem como deve ser. Todo mundo já sabe, né? Mas vamos ler lá em Levíticos, capítulo 22, o versículo 19 e 20. Está escrito: para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho das ovelhas, ou de cabras. Porém, todo que tiver defeito, esse não oferecereis,
porque não seria aceitável a vosso favor. Não é aceitável, Deus não aceita. A oferta com defeito, né? Então, o que os sacerdotes estavam fazendo? Eles estavam levando animais imperfeitos. Tudo que fosse oferecido a Deus tinha que ser o melhor, tinha que ser o perfeito. Então, como que era a lei? O melhor, aquele animal que não houvesse nenhum defeito. O contrário, o que estava acontecendo aqui? O povo, o sacerdote estava oferecendo a Deus animais cegos, deficientes, doentes, quer dizer, né? Aquele animalzinho que já estava lá mesmo para morrer. Era aquele que eles pegavam e ofereciam a Deus. Acha mesmo que Deus iria aceitar? Desde o início, Deus já estabeleceu como teria que ser, né? E este povo estava fazendo desta maneira. Que decepção, né? Para Deus isso. Sendo que, acabamos de falar, né, lá no início do capítulo 1 de Malaquias, que Deus diz ao povo: eu vos tenho amado. E Deus diz ao povo isso, e o povo retribui o amor de Deus com aquilo que eles têm de pior. Né? Eles tinham que oferecer o melhor a Deus, o melhor animal, e eles estavam oferecendo o que já não servia para eles, né? Vamos dizer assim. E a coisa estava tão feia, né? Que Deus chega a dizer que era melhor que algum dos sacerdotes fechasse as portas do templo para que esses sacrifícios não fossem realizados. Deus não tinha prazer naquilo que era oferecido. A gente acabou de ler, li lá em Malaquias capítulo 1, no versículo 10. Acabamos de ler isso. Deus estava tão desapontado que chegou a falar: tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis debalde o fogo ao meu altar. Eu não tenho prazer em vós. Deus havia perdido o prazer no seu povo. E se nós trouxermos isso para a nossa vida hoje, né? Para a minha vida, procurem refletir aí na vida de vocês. Deus tem tido prazer na nossa vida? Deus tem tido prazer na minha vida? O que eu tenho oferecido a Deus para que Ele tenha prazer na minha vida? O que você tem oferecido a Deus para que Ele tenha prazer na sua vida? É bem profundo, né? Essa lição, ela realmente mexe com a gente, nos traz a pensar que nós temos sido muito falhos com Deus. Não temos oferecido a Deus aquilo que realmente Ele merece, aquilo que realmente é aceitável, que Deus vai ficar feliz, satisfeito com aquilo. Eu quero que Deus fique satisfeito com aquilo que eu ofereço.
E todos nós temos que ter esse desejo no coração de agradar, de oferecer algo a Deus que realmente Ele vai sentir prazer. Por quê? Porque Ele diz: eu tenho vos amado. E Deus tem nos amado desde o nosso nascimento, desde o dia que fomos gerados. Deus tem nos amado. E Ele amará o teu povo sempre. Então, aqui no capítulo 1 do versículo 10, Deus diz que tomara que houvesse entre vós alguém que fechasse as portas. Quer dizer, tomara que alguém, Deus chegou a dizer isso, tomara que alguém feche, vamos colocar nos dias de hoje, né? Tomara que alguém feche as portas das igrejas para que você não vá lá oferecer o culto que você tem oferecido a mim, porque eu não estou satisfeito. Então, vamos pensar, vamos analisar, vamos realmente ver aquilo que nós temos, analisar, né? Aquilo que nós temos oferecido. E as portas foram fechadas, né? Das igrejas por 3 meses. Deus desejou isso, que alguém fechasse as portas para que não oferecessem o culto que estavam oferecendo a Ele. Antes, naquela época, eles ofereciam os animais, o sacrifício, né, para que Deus os abençoasse. Hoje não precisamos mais fazer isso, oferecer um animalzinho a Deus. Hoje nós oferecemos a nossa vida, né? E assim damos a Deus o culto em louvor, em adoração, e nós o servimos. O servimos falando da tua palavra, servindo as pessoas, ajudando, fazendo aquilo que realmente Deus quer que façamos. Tanto o povo como os sacerdotes estavam cumprindo meros rituais. Quer dizer, eles sabiam que tinham que fazer aquilo, que eles tinham que levar um animal para oferecer ao Senhor. Eles faziam todo o ritual certinho, como deveria fazer. Porém, o seu coração estava distante de Deus. Estava tão distante que eles ofereciam o pior para Deus. Aquilo que não servia mais para eles. Então, ofereciam para o Senhor o que eles faziam e ofereciam para o Senhor não era de coração. Eles cumpriam o dever deles apenas como obrigação. Quer dizer, nós estamos indo, perguntinha, né? Pessoal, que cada um deve fazer para si. Nós estamos indo à igreja por obrigação? Você está indo à igreja por obrigação porque aquele povo estava fazendo isso. E será que nós também não estamos fazendo o mesmo? Indo na igreja por obrigação, fazendo, né, algo na igreja por obrigação. Porque acaba sendo peso, né? Quando você faz algo por obrigação. Então eles cumpriam, né, o dever apenas como obrigação e mal feito. Você acaba fazendo mal feito.
e não como serviço a ser devidamente prestado a Deus, o Senhor, o grande Rei, Senhor dos Exércitos. Ele merece o melhor. Mesmo tendo um animal sadio, ofereciam um defeituoso para Deus. Isso demonstra uma grande falta de amor e de respeito pelo Senhor. Vou repetir o que eu li no início. Deus fala no capítulo 1, ele começa, Malaquias começa, quer dizer, o capítulo 1 de Malaquias começa com Deus dizendo: eu vos tenho amado. Como se não bastasse, né? Tudo isso que o povo estava fazendo, oferecendo o que eles tinham, que não servia mais para eles, e eles ofereciam a Deus, né? E eles estavam fazendo isso por obrigação, para cumprir o ritual, enfim. Não era de coração. Além de tudo isso, o que aconteceu? Se não bastasse, né, negligenciar o culto, eles estavam negligenciando o culto a Deus, porque aquele ritual era um culto a Deus. Como se não bastasse, então, Israel estavam se casando com outras pessoas, com outros povos. Israel não deveria se casar com pessoas de outros povos, pois eles fariam com que se desviassem de Deus. É aquilo que a gente já até viu em lições anteriores. Deus não queria que eles se misturassem com outros povos, que Israel não se misturasse. Por quê? Outros povos, eles adoravam outros deuses. E o que acontecia? Esses povos faziam com que o povo de Deus se desviasse e acabassem ainda adorando outros deuses. Por isso, o Senhor os alertava: não se casem com outros povos. E eles estavam fazendo isso. Para não bastar, né? Então, e isso estava contrariando a ordem do Senhor. Eles se misturaram com os pagãos. Estavam contrariando a Deus novamente. O que mais? Lá no capítulo 2, 17, vamos para frente um pouquinho. Capítulo 2, 17. A vinda do Senhor procedia pelo seu anjo. Enfadais o Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais? Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Outro problema que o povo demonstrava era não confiar na justiça de Deus. Os judeus não se importavam com o que o Senhor queria deles. Eles chegavam ao ponto de pensar que Deus não se incomodava com as más atitudes dos homens e duvidavam da justiça divina. Diziam que não adiantava servir a Deus e invejavam os ímpios, que mesmo fazendo o que é errado, prosperavam e não eram castigados. O que aconteceu ainda? Eles começaram a duvidar da justiça de Deus e começaram a pensar que Deus não se incomodava com quem fazia errado. As atitudes dos homens que eram erradas, que Deus não se incomodava e duvidavam da justiça.
né? Eles achavam que Deus não se importava, não punia, enfim, não eram castigados. Então, podia fazer o que era errado, que Deus não se importava. E isso não é verdade, não é mesmo? Mais uma coisa que eles... mais um detalhe que eles acabaram desagradando a Deus. Roubar o Senhor. Malaquias 3, capítulo 3, do versículo 8 ao 10. Está escrito: roubará o homem a Deus? Todavia, vós que roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, roubar do Senhor, além de não honrarem a Deus, de não honrarem a Deus, né? Recapitulando, além de não honrarem a Deus, de se casarem com pessoas de outros povos e de duvidarem da justiça divina, Israel também roubava a Deus nos dízimos e nas ofertas. Os judeus não estavam devolvendo ao Senhor aquilo que pertencia a Ele. Por causa disso, Deus os amaldiçoou. Olha que sério. Olha que sério, né? Os judeus, além de fazer tudo o que já estavam fazendo, ofereceram o que não servia para eles, animais com defeitos, cegos, deficientes, doentes, animais doentes, eles estavam oferecendo. Então, eles não estavam cultuando a Deus devidamente, como Deus merecia. Se casaram com povos pagãos, começaram a duvidar da justiça de Deus e ainda começaram a roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Os judeus não estavam devolvendo, gravem isso, devolvendo a Deus aquilo que lhe pertencia. Por causa disso, Deus os amaldiçoou. Mas nem tudo estava perdido. Por quê? Volto lá no início. Porque Deus diz: eu vos tenho amado. Nem tudo estava perdido, né? Se o povo voltasse a entregar o dízimo a Deus, o Senhor removeria deles a maldição e os abençoaria, né? Além de ser infiel a Deus, o povo também era infiel com o próximo. Claro, né? Se não conseguia ser fiel com Deus, imagina com o próximo. Isso é de nós, não é verdade? É a maldade do nosso coração. Essa deslealdade, não havia lealdade, né? Essa deslealdade se concretizava na infidelidade dos maridos. A quebra do mandamento de ser fiel no casamento era outro motivo para Deus não ter prazer nas ofertas
e não as aceitar. Quer dizer, os maridos eram infiéis, né, e não seguiam o mandamento, e se fosse oferecer algo a Deus, também não era aceitável. Por quê? Porque ele estava desobedecendo, não estava sendo fiel à sua esposa. Então, como iria ser fiel a Deus, né? Também não iria conseguir. E Deus não aceitava as suas ofertas, não tinha prazer. Além disso, o povo também se mostrava desleal por meio da mentira e da opressão. Eles exploravam trabalhadores e não davam a mínima para as viúvas, né? Lembrando que as mulheres dependiam dos seus maridos, né, na época, para se sustentarem, e os órfãos de seus pais. Então, na ausência deles, a igreja sustentava, amparava, né, a viúva e os órfãos, né? A igreja ajuda, os irmãos ajudam, né? E com relação aos estrangeiros também deveríamos tratá-los bem, pois também haviam sido forasteiros no passado, né? O povo era forasteiro. Então, quantos erros, né? Quantos erros. E mesmo assim Deus os tem amado. Mas eles tinham uma chance. Ainda poderiam se redimir, né? Com tudo isso, que era com a vinda de Jesus. Vimos que um dos problemas dos judeus na época de Malaquias, né, era duvidar da justiça divina. E eles, como lemos, né, eles perguntavam: onde está Deus do juízo? Quando eles viam uma pessoa má fazer o que era errado e Deus não os julgava, não os punia. Então eles perguntavam: onde está Deus do juízo? Deus responde dizendo que enviaria o seu mensageiro e em seguida o anjo da aliança, que é Jesus. Deus apresenta o Messias, Jesus, como aquele que purificaria os sacerdotes, que traria castigo àqueles que praticavam a feitiçaria, que oprimiam o próximo, a feitiçaria que oprimia o próximo e que não temiam ao Senhor. Aos que não se importam com Deus, está reservada a destruição, e aos que o temem estão reservadas as bênçãos da segunda vinda de Cristo. Então, Deus aqui revela a vinda do Messias, Jesus, né? Como aquele que iria purificar os sacerdotes, né? Que já estavam, Deus estava totalmente decepcionado com eles, pela atitude dos sacerdotes, pela atitude do povo de Israel. Assim, trazendo para o dia de hoje, Deus está, imagino, muito decepcionado com o seu povo, né? Que tem oferecido um culto não agradável, que tem oferecido o seu serviço como obrigação, não como amor, né? Eu amo o Senhor, eu tenho prazer em servi-lo, então eu vou fazer isso com prazer, com alegria. Será que Deus tem visto isso no meu coração, no seu coração? Alegria em estar na presença dele, em adorar, em servir.
né? Será que às vezes também não corremos o risco de fazer a mesma coisa que os judeus faziam na época de Malaquias? Nós buscamos viver para Deus em todos os instantes da nossa vida, quer dizer, em todo instante da nossa vida nós buscamos agradar a Deus? Ou nós nos preocupamos, se não estamos agradando, será que eu estou desagradando ao meu Deus? Temos que ter essa preocupação. Deus em todos, nós nos preocupamos com o nosso próximo. Você sempre pensa, sempre lembra que Jesus voltará para condenar os ímpios e resgatar os filhos verdadeiros? Não podemos esquecer, né, que isso irá acontecer. E pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a uns anos, não sabemos, mas ele virá, ele voltará para condenar os ímpios. Então não duvide da justiça de Deus, ele é justo. E Deus irá condenar os ímpios. Ele não deixará isso passar. E ele irá resgatar os filhos verdadeiros. O Senhor ama o seu povo, ele quer que obedecemos às suas ordens, mas temos que fazer isso de coração. Não pode ser apenas fazer isso de coração, né? Não apenas cumprir tabela, né? Então, não é porque seu pai, sua mãe quer que você vá à igreja e você vai para agradá-los. Não. Queira agradar a Deus, busque isso. Eu quero ir à igreja, eu quero ler a Bíblia, eu quero servir, né? Fazer algo na igreja por amor ao meu Deus. Então, que tenhamos esse coração disposto, né? A ir aos cultos e ter prazer, alegria de prestar um culto devido a Deus, um culto que realmente Ele mereça. A gente vai na igreja às vezes por obrigação, e se você vai por obrigação, você acaba indo lá colocando defeito ainda das pessoas que às vezes estão fazendo de coração, né? Isso pode acontecer sim comigo, com você, mas vamos pedir para que Deus nos ajude a sermos melhores, nos ajude a termos alegria, prazer, satisfação, que isso seja muito prazeroso ao nosso coração. Sempre ler a Bíblia, guardá-la no nosso coração, praticá-la dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na escola, na rua, dentro da igreja, aonde formos, que o Senhor nos ajude a praticar aquilo que Ele tem nos ensinado e que possamos praticar o amor que Ele tem nos dado, né? Deus tem amado você, Deus tem amado a mim e Ele tem amado toda a tua igreja. E Ele nos deu a salvação em Cristo Jesus, que vai voltar julgar os ímpios.
E eu acabei pulando aqui, mas Deus, Ele amaldiçoou, tá, o seu povo. Quando eles estavam fazendo tudo isso, aqui Deus o amaldiçoou. Malaquias 2, deixa eu ver se é o 2, 3. Se não ouvides, se não propuserdes ao vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei sacrifício, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios. Quer dizer, Deus amaldiçoou aqui, se eles não se arrependessem. E ainda mais, amaldiçoou a geração. Então, olha só quanto isso é sério, né? Mas Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Aos que não se importam com Deus está reservada a destruição, e aos que o temem estão reservadas as bênçãos, né? Que maravilha! Então, vamos ter um coração grato a Deus por Ele ser tão maravilhoso na nossa vida. Essa é a última lição, que vocês possam refletir, né? Como tem sido o culto que você tem dado a Deus? O tema da lição é uma religião de mentirinha. Então, vamos pensar nisso. Eu tenho uma religião de mentirinha? Tomara que não, né? Tomara que nosso coração, que sejamos cristãos verdadeiros, que amem ao Senhor de todo o coração. Vamos fechar os olhos, vamos agradecer. Deus, obrigada. Obrigada por falar ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude a prestarmos a Deus o culto devido ao nome do Senhor, a te honrar, ó Deus, como o Senhor merece. Que possamos, Pai, engrandecer o teu nome como é devido. Nos ajude, nos capacite para isso, Pai. Abençoa a vida de cada adolescente, Deus. Que o Senhor os ajude naquilo que eles têm tido dificuldade. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Abençoa todos os lares, ó Deus. Que o Senhor renove a nossa vida. Renove, Deus, a tua igreja. Que o Senhor a fortaleça, Pai, a cada dia. E que a tua igreja, Deus, tenha alegria, tenha prazer em honrar e glorificar o teu nome e servir ao Senhor. Eu peço para cada irmão, ó Deus, em Cristo, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.